Como nós ocupamos o nosso coração? Se você não está crendo em Deus, a cada momento, e a tua atitude, a tua voz, a tua postura fala, você está no meio do caos. Você pensa, Josué e Caleb, todo mundo dizendo, mas tem gigante, tem gigante. Eles estavam ali. Se você não está crendo, diz assim, tem gigante, sim, mas Deus é maior. Amém. Não sabe o que tinha lá atrás, depois do gigante. Fé gera visão no nosso coração. Você passa por cima do gigante, através do gigante e vê a promessa de Deus. Amém. Quando você não tem fé, você para no primeiro estágio, que é o mar que não anda, o gigante que tranca. E o que acontece é que nós vivemos pelo que nós vemos pelo imediato. Então, por que é necessário você meditar dia e noite nas coisas de Deus? Porque se você não estiver pensando nas coisas do alto e crendo em Deus, o teu coração vai estar ocupado em ter dúvida e preocupação e se estressando e armar alguma solução humana para aquele caso. Então, amém. Não existe meio do caminho. Ou você está crendo em Deus, ou você não está crendo em Deus. A religião nos faz, a religião nos apresenta uma terceira alternativa. Mas eu tenho a minha própria maneira de ver. Que própria maneira de ver? Ou você crê em Deus, ou você é o resto. Amém. É que nem aqueles encontros que tinham, a seleção brasileira contra a seleção do resto do mundo. Lembra que tinha esses eventos? Ou pegavam um time porque era o super time. Então é o seguinte, ou você está no time da seleção brasileira, ou você é resto do mundo. Não tem, amém? Não existe. A seleção ou o time escolhido contra o resto do mundo. É o resto do mundo e você. Ok? Ou você crê, ou você é o resto do resto. Que sobra o quê? Preocupação, estresse, dor, medo. Amém? Nada funciona, desânimo, tudo. Então, amém, quando você coloca a vida cristã desse jeito, amém, nós temos tentado achar uma maneira de dizer que a nossa incredulidade, a nosso pé atrás e a nossa é também fé. Deus vai entender que está crendo. Não, amém. Fé é fé, amém. Amém. E fé se expressa pelo que nós falamos. Então, Josué e Caleb, eles disseram assim, tudo bem, ninguém está negando que tem gigantes. Eles são grandes. Mas a gente resolve isso, porque o nosso Deus é maior. Amém? E o que tem lá do outro lado. E é interessante o que visão faz. Eles viram a terra prometida que Deus fez. É uma terra que eu vou levar vocês, uma terra que mana leite e mel. Eles enxergaram essa terra. Amém? E eles estavam dispostos a lidar com quem nós vamos passar por cima deles. Porque Deus disse que nós podemos tocar naquela terra. Então nós vamos passar de algum jeito por baixo das pernas. Sabe como é que é? Vamos fazer que nem os jogadores de basquete. Vamos fazer uma curva, vamos passar por baixo. Vão chutar as intimidades do gigante. Alguma coisa nós vamos fazer, mas nós vamos passar, porque Deus prometeu. Amém? Você usa as táticas. Mas nada vai bloquear do que eu estou vendo, eu estou enxergando, está ali do lado. A pessoa que tira os olhos de Deus, ela está focada, tudo é complicado, tudo é um problema. E a nossa voz, amém? E aí Deus diz, as pessoas não entraram na promessa, porque não conseguem controlar a sua boca. Tudo é motivo, blá, 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 blá. A primeira coisa que Jó fez, botou a mão na boca. Se você não vai falar algo que gera fé na tua vida, que é produto de fé no teu coração e vai estimular os outros a andar pela fé, fecha a boca. Mas isso aqui é importante. Não é importante. Sabe o que é importante? É nós continuarmos indo em direção ao alvo. Amém? Isso é importante. Nós vamos perceber que muita coisa que nós fazemos não é importante.
A gente gosta, a gente quer, a gente tem, mas não são prioridades. Então, quando o reino de Deus vem a nós, e a palavra de Deus vem a nós, a palavra de Deus define prioridades para nós. Então, dos grandes desafios da nossa vida, de nossa caminhada de fé, é que nós temos dificuldade em obedecer e nos submeter ao governo de Deus. Então, o que o governo de Deus faz? A palavra de Deus faz? Não murmura. Ele já define. Mas Deus, tu tem que entender o seguinte, que tem isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não, ele já define. A prioridade na tua vida é o seguinte, não murmura. E aí você diz, não tem conversa, não murmura. Não murmura. Está escrito. Jesus, tu não te importa que eu tenho que fazer, tenho que cuidar da casa, fazer assim. Tem uma coisa importante, e essa não vai ser tirada. Ou seja, o que você percebe? Tem coisas mais importantes que outras. Amém. Para Deus. Isso é importante, porque isso são coisas eternas. A agenda de Deus é mais importante do que a minha agenda, do que eu acho que é importante. Amém? Isso que você está se preocupando é muito importante para o reino de Deus avançar? Ou não? É realmente importante que você tenha que perder a tua energia para focar, para resolver esse problema. Ele vai afetar a eternidade na tua vida? Não, então segue. Amém? Deus vai cuidar disso. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos trilhar essa jornada nesses próximos 2 meses. E o que nós vamos falar nesses 2 meses é fé, fé e fé. Amém? Porque sem fé, para tudo o que você gostaria de ter na tua vida, você precisa de fé. Então, quantos creem que é importante nós? Amém. E fé é algo que é algo de Deus para nós. Não é um exercício mental, é algo que... Amém. Fé é algo que você recebe, fé vem, porque você tem um coração humilde que diz assim, eu cansei de fazer do meu jeito, de tentar estar no controle, de dar explicação para tudo, de me justificar, eu faço isso por causa disso. Eu não vou mais fazer isso. O que eu vou fazer é o seguinte, eis aqui, teu servo, tua serva, o que é que tem que fazer? Eu vou confiar em Deus. Amém. Então, nós vamos crer em Deus. O que implica, e meus irmãos, o que é fé, o que não é fé. Como você cresce, como você desenvolve a tua caminhada de fé. Então, domingo passado, nós estávamos em cima desse texto, eu vou ler alguns textos, mas vamos abrir Hebreus 11, 7. E nós vamos montando um em cima do outro, amém? É um em cima do outro, em cima do outro, em cima do outro, criando um. Eu vou sair desse lugar crendo no impossível, amém? Amém? Eu vou sair desse lugar crendo nessas coisas que estão me incomodando. Eu vou ver Deus se mover. Amém, eu vou ver. Porque Deus falou. Por quê? Porque você é arrogante? Não, porque Deus prometeu. Amém? Deus prometeu. Deus prometeu. Tudo o que Ele prometeu é certo que Ele vai cumprir. Então, Hebreus 11, 7, fala aqui, pela fé. Você olha toda... Eu vou ler desde o versículo 1, Hebreus 11, diz assim, versículo 1. Fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que se não veem. Se Deus falou com você, você leu nas Escrituras, o Espírito Santo de Deus marcou no teu coração, você não viu ainda se manifestar, mas você creu antes de ver. Ok? Eu vou crer antes de ver. Essa é a tua disposição. Eu preciso ver para crer, pastor. Não.
Bem-aventurado, mais bem-aventurado, aqueles que creram sem ver. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Então você começa a ver a galeria de fé de pessoas que no meio dos maiores desafios decidiram crer em Deus. Ouviram, o coração deles estava sintonizado no que Deus estava falando e não no que esse mundo estava mostrando. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Tudo o que nós precisamos é uma palavra de Deus. E graças a Deus pelas Escrituras. Amém. Imagina o cardápio. Amém. Você vai num restaurante japonês e pede um cheeseburger. Tipo assim. Amém. É isso que nós vamos fazer. Nós não sabemos o que está no cardápio. Nós estamos pedindo coisas. Nós não lemos a Bíblia. Amém. Amém? Que nem a minha filha esses dias estava dizendo assim. Começou o livro de receita dela. A primeira receita, aprendi com a minha avó. Pão com manteiga. Você pega pão, você pega a manteiga e passa a manteiga. Primeira receita, pão com manteiga. Amém. É um bom início. Amém? Pão com manteiga. Um bom pão com manteiga é bom. Você começa assim, mas meu irmão, tem muito mais que pão com manteiga nessas escrituras. Amém? Tem o coração de Deus de amor por uma humanidade. Amém. Amém. Ele aguçou o apetite da humanidade pela criação, o paraíso que ele criou. Amém. Deus, amém, é um bom Pai. Amém? Então, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ou seja, essa é uma das características de fé. Pastor, eu não vejo solução. Exato. Mas tem solução. Eu não vejo solução, mas tem solução. O que nós vamos fazer é andar com Deus para enxergar com os olhos da fé a solução. E aí andar. Amém. E aí mandar o nosso perdigueiro aí. Me acha onde está. A nossa fé nos leva, a nossa caminhada com Deus nos leva para a solução. Amém. Diariamente, tudo que você faz a cada dia, quando você está crendo, Ele vai te levando para a solução. Quando você vê, você se encontra na solução. Conecta as pessoas, certo lugar. Amém. Por isso que é importante, Deus salva, Ele quer ser Senhor, porque Ele quer levar você e conduzir você para uma vida de vitória. Aí você olha essa história de homens e mulheres que fizeram. Amém? A história da galeria da fé é tremenda. Pessoas que fizeram coisas inimagináveis. Impossíveis. Mas isso eram eles, certo? Lá. Amém. Se lá eles fizeram isso, muito mais nós, nessa aliança que nós temos. Amém. E nós precisamos ler as Escrituras com mais confiança, com mais ousadia, acreditar mais no poder da cruz, do sangue. Amém. Que não é a nossa justiça própria, ou o nosso bom comportamento, ou a nossa história, ou a nossa tradição, ou a nossa cor de pele e tudo mais, mas é a nossa fé em Cristo. Se Deus fez certas coisas, está escrito, a palavra é capaz de funcionar para qualquer pessoa. Amém. A palavra de Deus funciona se ela encontra fé no coração. E versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós temos algo na nossa caminhada cristã que diz, eu quero muito que Deus se envolva na minha vida. Mas para Deus se envolver na minha vida, eu preciso desse elemento, eu preciso ter fé no coração. Amém. O que você faz? Eu preciso aprender, eu preciso crescer, eu preciso desenvolver, eu preciso ser um homem de fé, uma mulher de fé. Eu creio em Deus, eu vivo crendo na bondade de Deus. Amém? Eu desenvolvo essa realidade.
Porque quando Deus encontra a fé no nosso coração, Ele se envolve na nossa vida. Amém? Deus quer se envolver na nossa vida. Amém? Tem assuntos que nós estamos crendo que nós precisamos do envolvimento de Deus. Quantos dizem amém? Amém? Tem coisas que nós precisamos do envolvimento de Deus, porque fugiu da nossa alçada, do nosso paycheck, como se diz. O meu salário vai até aqui. Amém. A minha influência vai até aqui. A minha, amém. Como se diz, o meu crachá só abre até essa porta, a outra não abre. Amém. Eu preciso que Deus abra a porta. Amém. Eu preciso que Deus ponha a mão nessa situação. Amém. E aí você vai chegar à conclusão, eu preciso que Deus ponha a mão nessa situação, nessa situação, nessa situação. Deus, quem sabe, põe a mão em tudo. Amém? Põe a mão em tudo. Ó, do início ao fim, para o resto da minha vida. Amém? Tudo eu entregarei. Amém? Entrega tudo para Deus. Tudo Deus. Amém? Porque nós ficamos nessa situação. Não, isso aqui eu consigo administrar. Não, nós não conseguimos administrar nada. Amém? Cada área da tua vida, tudo entrega para Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, Ele é Deus, quem Ele é, o que Ele é capaz, o que Ele pode, porque a tua fé conecta em Deus e Ele se torna galardoador daqueles que diligentemente buscam a Ele. Amém. Você quer o envolvimento de Deus nessa situação? Amém. Busca Deus, anda com Ele. Amém. Desenvolve a tua fé. E, meu irmão, a nossa fé é desenvolvida por andar com Cristo diariamente. Quanto mais você anda com Cristo, amém, mais você ganha confiança. Amém. Você aprende, você ouve como Ele fala, o que Ele pensa, o que Ele diz. Versículo 7. Pela fé, Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem. Ou seja, ele foi mais um que foi salvo porque creu. Amém. Ele se tornou herdeiro dessa justiça que é pela fé. Amém. Justiça é só pela fé. Mais um que creu. Amém. Mais um que creu. E é isso que Deus vai fazer. Mais um que creu. Graças a Deus. Mais um que creu em Deus. E aí ele se torna justo. Amém. Então, ele, de alguma maneira, ele escolheu fazer algo na vida dele motivado por algo que ele não estava vendo do que por algo que ele sabia que ele dominava. E ninguém sabia, tinha visto. Amém? Não dá para copiar a solução de algo que nunca aconteceu. Amém? Não dá para copiar algo. Quando acontecer isso, eu vou fazer isso. Nada é igual, meu. Nós somos únicos. O mundo é diferente. Amém. Nada que tem diante de nós já se viu antes. Amém. As condições são totalmente diferentes. Então, Noé resolveu confiar na voz de Deus, sabe? Amém. Andando de uma situação e fazendo coisas que naturalmente, amém, ninguém. Vou explicar como, amém. A não ser o que ele fez. Ele foi um pregador de justiça e disse, Deus, amém, nos alertou que vem chuva. E se você crê nele, você se junta nessa missão. É só isso. Amém. Essa é a pregação de fé. Ou seja, os outros vão ter que entrar também pela fé. Amém. Não adianta você dourar a pílula só porque é conhecido, você explica, ele pode entrar no reino de outra maneira. É só pela fé. Amém. Pela fé. Amém. Glória a Deus. Então, como eu gostaria que os irmãos estivessem olhando isso, a importância que é, e o que Deus quer fazer na nossa vida, e o que Ele quer mover, e o que Ele quer fazer, e o que você tem diante de você na frente, tudo vai ser feito por causa da tua fé. Amém. Tudo o que você gostaria que acontecesse, você vai ter que usar a tua fé. É pela fé. Se você quiser que Deus faça algo, Ele faça algo maior do que você pode pensar e imaginar, você vai ter que desenvolver a tua fé, porque Deus responde à fé. Amém? Então, não adianta nós gastarmos tempo vivendo a nossa vida desleixada, querendo que Deus venha e faça as coisas sobrenaturais. Amém?
A nossa fé tem que estar em jogo. Então, mais vai ser requerido de nós ao longo da nossa caminhada. Amém? À medida que os tempos vão passando, nós vamos buscar o reino de Deus e o reino de Deus vai vir sobre a tua vida. Amém? E nós vamos fortalecer. Amém? Que Deus te fortaleça nesse tempo. Que Deus te dê visão, que Deus ajuste as tuas prioridades, amém? Te posicione melhor. Em nome de Jesus. E nós vamos falar diferente, ok? Fala diferente, move diferente. Crendo em Deus. O objetivo de você crescer na tua caminhada de fé e andar com Deus é para ver coisas que naturalmente você não pode fazer. Não é um supérfluo do cristianismo. Tem pessoas que são homens de fé que creem em coisas. Eu sou uma pessoa mais reservada. Não. Só existe um tipo de vida. É aquela que crê na capacidade de Deus de fazer coisas impossíveis para o ser humano. Em nome de Jesus. Então, como eu disse, não dá para copiar. Só existe um você. Você vai ter que crer, amém, em Deus. Não dá para copiar o que o outro faz. Uma das coisas interessantes sobre imitar alguém é imitar a fé que tiveram. Porque a jornada de cada um, a Bíblia é clara sobre isso. Imita a fé que tiveram. Porque o que acontece? Na situação que eles tiveram, eles creem em Deus. Na tua situação, creem em Deus. Você não pode copiar o que ele fez. Você vai ter que andar com Deus. A tua fé vai ter que... Amém. Mas o que deu vitória para eles? Eles creram em Deus e Deus deu a vitória. O que vai dar a vitória para você? Você vai crer em Deus e Deus vai te dar a vitória. Mas não dá para copiar, amém, o que o outro faz. Amém. Glória a Deus. E a nossa fé vai conectar a nossa vida. Nossa fé vai conectar a nossa vida. É a nossa fé que conecta a nossa vida. Na graça, na unção, na capacidade de Deus de mover as coisas. Em nome de Jesus. Que nós possamos, amém. Algumas definições de fé, nós vamos ver, fé não é um sentimento, amém. Fé é uma total confiança no que Deus diz. É uma total confiança. Não é um eu sinto, eu acho. É uma total confiança no que Deus diz. E porque você confia no que Deus diz, você obedece. Amém. Você confia. Fé é o poder de Deus movendo em você para fazer coisas que você naturalmente não consegue. Hoje fé funciona na terra. Amém? Amém? Então hoje é o dia, como eu disse, zera a tua conta, diz Deus. Estou crendo em ti. Estou crendo em ti. Fé acredita e crê antes de ver, como nós vimos até agora nesse texto de Hebreus 11. Quantos dizem, volta e meia, eu não vejo solução? Quantos dizem, eu não vejo solução, eu não sei da onde, Deus, da onde vai vir. Esse é o homem natural, até que Deus fale com você. Amém? Então, todos nós vivemos essa realidade diariamente. Eu não vejo solução para essa minha situação. Eu não vejo solução para o país, não vejo solução para a humanidade. E o que você faz? Se você para aqui, você desanima, começa a agir e criar protocolos e maneira de viver para se proteger dessa caos. Amém. E humanamente falando, você cria situações e soluções humanas para tentar te preservar. Mas o que Deus diz, quando você ouve a voz de Deus e Deus fala com você, a fé enxerga. E você é capaz de passar por cima das situações que muitas pessoas param ali. Amém. Mas nós precisamos ir adiante. Amém. Então que Deus
te unja. Amém. Que Deus te unja, que o Espírito Santo de Deus venha sobre a tua vida e te capacite, amém, com a graça dEle, para enxergar, que abra os nossos olhos para ver que tudo é possível e sempre tem uma solução. Sempre tem solução. Sempre tem solução em Deus. Amém. Para enxergar o caminho e você andar com Ele em fé na direção que Ele tem para cada um de nós. Então, Lucas 1, eu citei esse texto, nós vamos ler. Maria estava vivendo a vida dela, amém. Por que a Maria? Amém. Porque ela achou graça diante de Deus. Depende de Deus usar a sua misericórdia. Você vai dizer, Senhor, visitou a Maria lá, uma menina de 15 anos, 14 anos, lá, amém. Ninguém viu ela. Senhor, eis-me aqui. Amém. Se tu faz esse tipo de coisa, Deus, eu também. E o que acontece é o seguinte, o que faz você dizer, Senhor, eu também quero? Não foi o que Pedro disse? Eu também quero andar sobre as águas. O que faz? A palavra de Deus faz isso em nós. Ele mexe dentro de você. Porque se você diz, eu não quero, é porque o teu coração está bloqueado. Mas o teu coração diz, eu também quero isso. Aquela menina, amém, ela foi visitada pelo anjo e Deus fez algo sobrenatural. E algo mexe em você e você responde, eu também quero. Então, como funciona? Você é exposto quando a palavra de Deus é pregada. Essa é a razão porque você tem que ter fome. Deus, fala comigo, Deus. Deus, eu quero ouvir a tua voz. Deus, move o meu coração. Eu já estou com o meu perdigueiro aqui, Deus. Amém. Amém. Já estou indo para a reunião. Eu vou ler as Escrituras. Eu vou ter um tempo com Deus, eu vou ter um tempo. Ler a Bíblia. Já estou com o meu perdigueiro aqui, Deus. E o Espírito Santo de Deus fala com você. Amém. E aviva algo no teu coração. Um texto, algo. E você diz, eu quero isso aí, Deus. Eu creio que para mim. Por quê? Fé vem por estar rendido a Deus. Fé vem quando você está exposto num coração de gratidão e adoração a Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida. Fé vem por meio de Jesus. Anda perto dele e você vai ver a fé sendo, amém, gerada no teu coração. Lê a Bíblia, anda com ele e você vai ver coisas. E aí Jesus disse, vem então, Pedro. Amém. Jesus não disse, não, isso é só para mim. Jesus não disse, isso é só para mim. Vocês ficam no barco aí, eu tenho um objetivo. No momento que gerou fé no coração, vem. E ele andou sobre as águas. Amém. Que bênção, né? Só em pensar nisso. O que fez? Amém. Ele não acordou de manhã e disse, eu vou andar sobre as águas. Ele estava pescando, vivendo a vida dele. Assim como Maria estava vivendo a vida. Ele estava exposto a Cristo. Amém. Jesus. Amém. E Jesus vai circular por aqui. Amém. Bastante. Amém. Presta atenção. Ele vai falar com você coisas. Amém. Porque ele vai falar coisas pertinentes a você. Amém? Esquece o outro. Ele vai falar, põe os teus olhos em Cristo. Não os dos outros. Põe os teus olhos em Cristo. Ele vai falar para você. Mas e o outro? Põe os teus olhos em Cristo. Deus, eu quero ouvir a tua voz. É o teu relacionamento pessoal com Deus. Põe teus olhos em Cristo e você vai ver Ele fazendo coisas. Amém. Para você. Amém. E essa é a grandeza do nosso Deus. Ele caminha entre nós, Ele ativa na nossa vida coisas pertinentes a cada um. Amém. Cada um ouve uma coisa. Amém. Que bênção.
O Espírito Santo de Deus vai lá e diz assim, Deus falou comigo isso, Ele está pedindo isso, porque o teu momento da tua vida é esse, a tua necessidade é... E você, amém, cada um precisa estar com o coração aberto. Deus falou comigo isso, graças a Deus, amém. Não despreza o que Deus falou com outro e não se acha mais, amém. Graças a Deus que Deus está falando conosco. Fé entrou no coração. E aí, o anjo aparece e diz assim, e o que ele diz? Alegre-te, muito favorecido, o Senhor é contigo. Amém. É só o que nós precisamos ouvir. Amém. Quando você responde ao amor de Deus, amém, é o favor de Deus, é a graça de Deus. Amém. Deus, eu não sou digno de ouvir tudo isso. Esquece essa conversa. Ele é digno. Amém? Amém. Graça foi estendida para você. Misericórdia. Agarra de todo o coração. Amém. Cada manhã tem misericórdia disponível. Agarra de todo o teu coração. Significa que Deus está te dando alternativas e chances. Fala, ama Ele de todo o coração de manhã cedo. Amém. Deus, sabe o que a misericórdia faz? Deus, eu não mereço, eu não tenho, eu errei. Assim, a beleza de Deus, eu sei disso. Amém. Essa é a razão porque eu vim até você e eu estendo graça de novo para você. Amém. Hoje, se ouvir a voz de Deus. Amém. Então esquece o teu passado. Deixa o passado para trás. Amém. Deixa o teu passado. Amém. Nós vamos tomar ceia daqui um pouco, como nós fazemos sempre. Amém. O sangue de Jesus é poderoso, limpa nossa consciência, zera e vai em frente. Ele, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito, pôs-se a pensar o que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe diz, Maria, não temas, que achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás, darás um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Amém, que tremenda palavra, plano glorioso, que missão. Amém. Do nada, sim, num dia, que dia era esse? Não sei, amém, era uma segunda, ela estava pegando água, estava trabalhando, amém, o anjo aparece, ou seja, ele mostra para nós que depende só de Deus vir em cena e entrar, amém, e se mover, não depende de condições adequadas, perfeitas, porque eu fiz, depende da bondade do Senhor, e nós dizemos, Senhor, amém, eis-nos aqui, fala conosco, Deus, visita a minha casa, amém, depende só, amém, de Ti. Eu tenho fome. Amém? Deus responde à fome do coração. Eu preciso de Ti. Eu quero ouvir a Tua voz. Tremendo de um plano. Amém? Que nós, na nossa racionalidade, íamos dizer assim, acho que ela não é adequada. Amém? Uma menina de 14 anos para tão grande plano, acho que tem que ser mais pessoas mais nobres, educadas, estudadas. Amém? E aí nós, de novo, não depende da nossa lógica. Então, todos aqui nessa manhã estão respirando. Deus te ama e tem um plano para a tua vida. Não duvide. Amém? Não duvida. Então Maria disse ao anjo, como será isso? Que é a grande questão da nossa vida. Como vai se dar? Como eu vou sair dessa situação? Como eu vou sair do ponto A para o ponto B? Como eu vou resolver essa situação? Eu tenho que amanhã falar com fulano de tal. Eu tenho essa situação. Minha família está assim. Filhos estão assim. Eu não tenho de onde tirar. Ou seja, ela diz, eu não tenho marido. Ponto. É uma coisa... Não tem solução humana. E essa é o que nós estamos abrindo no nosso coração. Não te preocupa. Não temos. Não depende de nós. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo se envolverá com a sua sombra. O que Deus vai fazer, é Ele que vai fazer. Amém? O que Deus quer fazer na tua vida, é Ele que vai fazer. E você vai olhar isso aqui é uma bênção de Deus, isso aqui foi Deus que fez. Amém? Isso aqui foi Deus que fez. E é por isso que nós deveríamos ser o povo mais agradecido. Isso aqui foi Deus que fez, isso aqui foi Deus que fez, isso aqui foi Deus que fez, isso aqui foi Deus que fez. Amém? Porque foi Deus que fez. Irmão, nós precisamos... Minha irmã, cuida com esse espírito humano, essa justiça, esse orgulho, diz assim, que tem a dificuldade de agradecer, que é sempre botar assim, mas eu também fiz. Foi Deus que fez. Amém? Foi Deus. Se você quer algo divino, tira a tua mão. Amém? Se você quer algo com a
característica de Deus na tua vida que não traz desgosto, não põe nada de justiça humana, nem nada do teu pitaco. Não dá opinião. Deixa Deus fazer. Porque a semente de Deus, ela é pura. Ela vai fazer isso. Tem a cara do Filho de Deus. Não pode ter mistura. Ele é Filho de Deus. Ah, Deus, mas se tu fizer isso e não der isso aí, tá bom. Não, não tá bom. Tem que ter a cara de Deus. Amém? Amém? Não mistura as coisas. Por isso que você tem que... A única coisa que você precisa na tua vida é ter fé em Deus. E viver de acordo com a tua fé que você tem. Amém? Então, se você crê que Deus vai fazer isso, vive e age como se isso estivesse acontecendo e vai se manifestar em breve. Em nome de Jesus. Ele fala, Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo que esse já o 6º mês, para aquela que diziam ser estéril. Amém. Essa é uma bênção. O que as pessoas falam de nós, amém. Ah, esse aí não tem jeito, esse aí. Não, esse aí não dá. Esse não tem solução. Amém. Versículo 37, porque para Deus, quantos podem dizer? Para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Amém? Não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O que você tem que ter no teu arsenal, arcabouço, você tem que ter no teu estoque promessas de Deus na tua vida. O que você está crendo? Você vive crendo em Deus. Amém. Deus falou isso comigo, você anota, você guarda. Amém. Eu estou crendo em Deus para isso, Deus. Amém. Se tudo é pela fé, você olha, amém, eu comecei, amém, você começa a olhar tantas coisas. Você, tá, mas isso aqui também tem que ser pela fé, então. Exato. Amém. Porque se você já tentou, quantos nós já tentamos certas maneiras, mas não, amém, não dá. Você vai ter que crer sobre isso. Você crê, amém. Tá, mas como vai funcionar isso? Você tem que estar crendo. Amém. Você é um homem de fé. Amém? Amém? E esse assunto, estou crendo em Deus, estou, amém, orando, semeando e, amém, deixando Cristo me conduzir para a solução. Mas eu estou crendo em Deus. Amém. Você é uma pessoa que está crendo em Deus. Pessoas de fé falam diferente. Amém. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. A palavra foi dada, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. A palavra foi dada, essa vai acontecer assim, eu creio nessa palavra que foi dada. Fé vem, ela ouviu a palavra e ela creu na palavra que ela ouviu. Então quantas coisas que nós já ouvimos, não deixa cair por terra. Amém? Ela creu. Deus falou, ela creu. Deus falou, ela creu. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da sua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu. Quantos vão sair desse lugar crendo em Deus? Amém? Amém. Amém? Deus está falando com você algo nessa manhã? Amém. Glória a Deus. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Lembra? Ela acreditou segundo a palavra e ela disse, ela creu na palavra. Você crê no que Deus fala, não inventa, não aumenta, não mistura, não diz. Deus falou isso, crê na palavra de Deus.
Não mexe as Escrituras, não interpreta as Escrituras. Não, mas eu entendi que Deus falou assim nessa situação. Não, ou Deus falou, ou Deus não falou. Abre o teu coração a Deus falar contigo. Não interpreta, não aconselha, não muda, não diz para Deus que é melhor falar desse jeito quando Ele fala. Não, mas Deus, quem sabe, tu não entendeu, eu estou numa situação complicada, então dá uma ajustada no que tu falou. Não, Deus falou, creia em Deus. Amém? Nós precisamos silenciar a nossa carne, o ser humano, que quer dizer para Deus o que tem que ser feito. Então, 1 Tessalonicenses 3. Nós vamos andar uns minutinhos mais aqui. Só para concluir o versículo, bem-aventurado a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Amém. Se Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou, vai acontecer. Eu quero saber o que Deus está falando. A coisa mais importante é ouvir a voz dele. Se ele falou, vai acontecer. Amém? 1 Tessalonicenses 3. Queria destacar essa primeira parte de Paulo dizendo, pelo que não podendo, versículo 1, não podendo suportar mais o cuidado, ele estava, preocupado, querendo ver a situação da igreja, era tribulações, desafios. Eu enviei a Timóteo, ministro de Deus do Evangelho de Cristo, em benefício da vossa fé. Amém. Eu falei, vou mandar alguém porque eu preciso que a fé de vocês esteja, eu preciso saber como é que está a fé de vocês. Então eu estou mandando alguém para que a fé de vocês seja beneficiada. Essa é a maneira como a igreja lidava com esse assunto de fé. Judas, quando ele escreve, ele diz, eu precisei parar o que eu escrever para falar, e nós precisamos defender a fé que nos foi entregue. Amém. Para confirmar-vos e exortar. Ele estava assim, exortar, confirmar, porque ele estava de olho na fé da igreja, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Eu quero fortalecer a fé de vocês para que as tribulações que vocês estão lidando não desviem vocês e não inquietem vocês e não tirem vocês do rumo. Versículo 5. Foi por isso que já não me sendo possível continuar esperando, mandei alguém indagar o estado da vossa fé. Amém. Eu preciso ver como é que está a fé de vocês. Amém. Qual é a condição da tua fé? Amém. Como você está? Amém. No meio, e ele estava dizendo, no meio dessa situação que você está passando, como está a tua fé? Amém. Amém. Continua crendo. Continua crendo. Amém. Deus continua sendo fiel. Ele vai levar a bom termo o que ele começou. Temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Ou seja, se você desvia da fé, você passa a abandonar a tua confiança, a tua fé, o tentador está ali pressionando tudo que é lei. Amém. E, o nosso trabalho todo foi inútil. Amém. O coração é que a fé cresça em você. Amém. Desenvolva e jamais se desvie da fé e que essa fé produza e dê fruto. Versículo 6. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo no vosso meio, trazendo boas notícias da vossa fé. Ele olhou e disse assim, pessoal, Paulo, fica tranquilo. O pessoal está, amém, firme, crendo, amém. Olha só, ele está analisando a pessoa, o estado da fé, ele quer confirmar a fé, ele está vendo assim, boas notícias da fé
Como está a tua fé? E do vosso amor. Ele conseguiu medir. Eu consegui medir o amor e a fé. E ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos. Estava com saudade de Paulo. Sim, irmãos. Por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé. Foi a fé desses homens. Posto que, apesar de todas as nossas privações e tribulação, vocês continuam crendo. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Versículo 9. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante de nosso Deus, orando noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Assim, Paulo estava interessado numa coisa, eu quero saber como é que está a fé de vocês. Amém. Eu, com o máximo empenho, eu estou orando para poder, de alguma maneira, eu encontrar vocês, porque daí eu vou ver olho no olho e vou poder dizer assim, ao reparar, está deficiente a maneira como você está atuando nessa situação. Versículo 11. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus nosso Senhor dirige-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar. Ou seja, como está o estado da fé, você está crescendo, você está amadurecendo, você está desenvolvendo, você está avançando. Amém. Jesus dizia assim, homens de pequena fé. Amém. E aí no final, ele fala, versículo 11, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Os santos. Ou seja, amém? Então, alguns pontos para a gente ir fechando a nossa manhã. A fé é algo pessoal. Amém? Ok? Então, a fé é algo pessoal. É a minha fé. Ele falou, a vossa fé, a minha fé. É a minha fé, é a tua fé. Amém? Se você precisa de milagres, você precisa usar a tua fé. Ok? Eu vi essa história uma vez de uma pessoa que estava ruim, estava com poucos dias de vida. Ele foi ao médico e o médico disse, tu precisa te exercitar. Eu quero que tu venha, a próxima vez eu quero que tu mostre para mim que tu te exercitou, que tu está levando a sério isso. Mas a pessoa saiu dali, teve uma grande ideia. Deu o relógio dele, que mede o exercício dele, para o personal trainer. Ele vai lá e vai na academia, que eu tenho que mostrar para o médico depois. Porque o médico ele tem que ver que eu fiz. Ele vai dizer assim, muito bem, você fez certinho. Eu disse, amém. Amém. O outro fez o exercício, deu todo o registro de tudo, e ele foi lá e disse assim, eu estou bem. Amém. Quantos acreditam que isso seria uma coisa... Quem faz esse tipo de coisa? Amém? É lógico que não funciona, porque o corpo do personal trainer lá estava exercitado. O dele não mudou nada. Amém? Não dá para alguém ler a Bíblia por você, ok? Mas pastor, isso é diferente. Não, é exatamente assim. Se você acha que é o cúmulo alguém se exercitar por mim e achar que vai tirar vantagem lá na frente, não dá para você usar a fé do teu vizinho. É a tua fé que vai produzir o que você quer. Amém? Não dá para alguém ir na igreja por você e depois você ter o benefício dessa pessoa que foi na igreja por você. Não dá para alguém ler a Bíblia por você. Não dá para alguém orar por você. É a tua fé que precisa ser exercitada. É algo pessoal. Amém? É a minha fé. É o meu cabelo. Amém? Cada um cuida do seu cabelo. Quando vocês creem? A pessoa não sai de casa sem arrumar o cabelo. Amém? Eu não estou preocupado porque fulano gastou,
o sábado inteiro no salão de beleza, eu estou tranquilo. Amém. Ela foi no salão de beleza, você não foi. É o meu cabelo, ok? É o meu corpo, é o meu prato de comida. Amém. É o meu celular. Ah, esqueci o meu celular, eu vou pegar o do outro. Não funciona. Amém. Já passou disso? Me empresta o teu celular, que daí está toda a minha agenda, meu calendário, tudo que eu faço, meus e-mails, está tudo ali que eu vou resolver. A minha identidade é meu, é a minha fé. Jesus, quando ele acalmou a tempestade, ele disse assim, e os discípulos nervosos, com medo, ele disse, onde está a vossa fé? A minha, eu exercitei aqui. Onde está a fé de vocês? Amém. Todos nós temos a nossa fé, que precisa ser reparada, amém, alimentada, nutrida, avivada, amém, turbinada, injetada com tudo, porque aquilo que você deseja, você vai ter que usar a tua fé para isso. Amém? É a minha fé. A minha fé. A mulher com fluxo de sangue ouviu de Jesus: filha, a tua fé te salvou. É a tua hemorragia, é a tua fé que tem que entrar em cena. Você está doente, é a tua fé e não a fé da tua esposa. Você está com uma dificuldade, é a tua fé que tem que entrar em cena. O cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Gritava, trouxeram até Jesus. E o que Jesus disse? A tua fé te salvou. A pecadora que ungiu os pés de Jesus e derramou, secou as lágrimas dos pés de Jesus, a tua fé te salvou. Você lembra dos 10 leprosos? Um voltou, ele disse, a tua fé te salvou. O que ele fez não resolveu o problema dos 9. A tua fé te salvou. Você precisa desenvolver, você precisa usar, você precisa crescer, você precisa, amém, desenvolver, fazer crescer, confirmar, permitir que ela seja reparada nas suas deficiências, nutrir, avivar e desenvolver. A minha fé vai me levar para os milagres e as promessas que Deus tem para a minha vida. Ok? Amém? É a tua fé que vai te levar para os teus milagres. Amém? Ponto 2. Eu vou dizer alguns pontinhos. Então, a fé tem que ser pessoal. Fé precisa ter o envolvimento de Jesus. Não existe fé se Jesus não estiver na equação. Essa é a razão porque é um relacionamento pessoal com Cristo. É a primeira coisa que nós precisamos. As pessoas precisam ter um encontro com Cristo, pessoal. Não com uma teoria, não com uma ideia, não com uma doutrina, não com uma igreja, não com uma religião, não com, amém, um curso. Eles precisam encontrar Jesus. Fé vem por meio de Jesus. Amém? Atos 3. Versículo 16. Pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus. Deu a este
saúde perfeita na presença de todos vós. Então nós, ao longo desse domingo, nós estávamos comentando João 15, né? Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Tudo o que você espera que Deus faça na tua vida vai nascer da tua caminhada com Cristo. É Ele que vai falar as palavras que Ele fala. Ele é o verbo de Deus e que vão gerar vida, vão gerar a unção que Ele carrega, a palavra que Ele representa. Amém. O caminho para Deus é Jesus Cristo, Jesus sempre. Então, o que nós precisamos nunca esquecer, são coisas que você já sabe. A fé envolve Jesus. Amém. É pessoal, você aprender a conhecer a Jesus. Eu preciso conhecer, eu quero conhecer a Jesus. Eu quero andar com Ele. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Fé vem por ouvir a palavra de Cristo. Amém? Do ungido de Deus. É a fé. Amém. Tantas coisas nós temos. As pessoas creem em pessoas, elas creem em princípios, elas creem em lógica. Amém. Mas a fé cristã, que nós estamos crendo, que faz o sobrenatural se manifestar, ela tem que ter Jesus no centro. Amém. E como você cresce nessa fé, andando cada vez mais com Ele. Cresce, amém, na tua devoção e na tua caminhada com Ele. Um terceiro ponto que eu quero deixar nessa manhã, que eu já falei. Se você quer um envolvimento de Deus na tua vida, tem que ser pela fé. É impossível. Se não tiver fé, não tem jogo. Amém. Tal a importância desse assunto. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário, você precisa chegar nesse momento da tua vida. Eu preciso, amém. Eu preciso conhecer a Deus, eu preciso crescer na minha fé. Eu quero, Deus, amém. Ajuda-nos, né? Como aqueles, na minha falta de fé. Fé pequena, amém. Onde está a fé? Estava procurando, onde é que está a fé? Deixei em casa, Deus. Amém. Foi o que Jesus disse. Amém. Quantas pessoas já saíram de casa, esqueceram o celular e ficaram incomunicáveis? Amém. E eu se pergunto, onde está o teu celular? Deixei em casa, eu estava tentando falar contigo. E Jesus diz, onde está a tua fé? Deixei em casa, deixei na igreja, no domingo eu mexi nela. Amém. Onde está a tua fé? Sim, mas é agora que você precisa dela, amém? Porque você não sabe o que acontece, quais são as coisas, o amanhã terá o seu cuidado. Amanhã, Jesus está ali, Ele prometeu nunca te deixar, nunca te abandonar, Ele vai estar do teu lado. O que você faz? Deus, uma situação sobrenatural aconteceu na minha vida. Tu está aqui comigo, eu creio nisso, tu prometeu, o que eu faço? Você precisa usar a tua fé, amém? Para tudo. Você precisa de fé. Hebreus 11:6, nós já lemos. E a consequência disso, Ele é galardoador daqueles que usam sua fé. Não a sua inteligência, não a sua experiência, não a sua malandragem. Ele é galardoador do que exerce sua fé. Pastor, mas eu sou uma pessoa, eu faço as coisas direitinho, eu sou uma pessoa bem comportada, eu também sei, eu aprendi, eu usei certos princípios de finanças que eu aprendi no curso de economia, a gente sabe que são pessoas, amém. Deus honra fé, amém? Se você vai usar princípios que você aprendeu, tenha certeza que Deus diz assim, usa aquele princípio, Ele vai fazer você lembrar aquele princípio que você aprendeu, faz aquilo nessa situação, amém? Mas Deus tem que estar sempre envolvido se você quer resultados divinos na tua vida. Sempre você tem que fazer coisas que Deus está falando comigo, Deus está andando, você anda com Ele. Nós somos discípulos de Cristo. Amém? Por que você está lidando com essa situação do jeito que você está lidando? Porque Deus me falou para fazer assim. Essa é a única resposta cabível. Então, quando você vê uma situação complicada, e meu irmão, quantas situações complicadas nós temos na vida?
Amém. De manhã, de tarde, de noite. Amém. E cada uma diferente da outra. E cada uma delas, Deus prometeu nunca te deixar. Fala com Ele, como eu faço isso. Eu não estou ouvindo Deus, eu não sei o que fazer, então não faz nada. Ou faz o que você sabe que Ele já falou, seja íntegro, amém. Não rouba, não amaldiçoa, não murmura, amém. Tem tanta coisa, nós vivemos com essa realidade. Se você quer resultados divinos, nós vamos ter que operar dessa maneira. Ponto 4. Fé só é possível depois de arrependimento. Alguma coisa tem que sair de você para entrar outra. Quando você se aproxima de Deus, é necessário que você se aproxime de Deus e diz, Deus, eu estou cheio de planos, cheio de ideias, cheio de coisas, cheio de amarguras, cheio de fracassos e dúvidas e questionamentos. Mas Deus, eu deixo tudo de lado porque eu vou crer em Ti. O arrependimento nada mais é, eu não vou fazer o que eu sempre fiz, e o que eu faria, o que o conselho do homem diz, o conselho das pessoas, o que todo mundo diz, o advogado diz, o governo diz. Eu vou sempre fazer o que tu tem a dizer. Então, Jesus, quando ele iniciou o ministério dele, ele falou assim, ele disse exatamente, o tempo se cumpriu, está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Você precisa se arrepender primeiro para ouvir o que Deus tem. O coração do homem pode fazer plano, mas eu não vou seguir meus planos. O coração de arrependimento é aquele coração rendido, que diz, não meu querer, mas o teu Senhor. Sem um coração de arrependimento, onde você diz, eu fazia desse jeito, mas Deus me mandou fazer assim. Eu sempre fiz assim, mas Ele pediu para mim fazer assim. Eu sempre fui assim. Amém. As vossas tradições tornam inoperantes a palavra de Deus, porque eu sempre fiz assim, eu aprendi assim, quando eu era, um suricatinho. Eu sempre fiz assim. Então, é assim que eu sou, pastor. Assim, você vai continuar tendo os resultados que você sempre teve. Você precisa se dispor a se arrepender, no sentido, eu vou fazer do jeito de Deus, continuamente. Sem arrependimento, uma fé nunca cresce. Amém. Você está continuamente dizendo não para você mesmo e sim para Deus. Um novo assunto surgiu, eu sempre fiz assim, Deus, como é dessa maneira, você vai sendo renovado diante de Deus. Algumas coisas precisam sair para outras entrarem. Amém? E o 5, estamos chegando no nosso final. Só o humilde crê. Fé é uma função, um coração humilde. Aquele que diz, e está relacionado com o coração de arrependimento, não o meu querer, não o que eu quero, não o que eu penso, não a minha maneira de ser e não do meu jeito. Deus concede graça aos humildes. E eu queria ir terminando nessa manhã, porque nós falamos, tem que ser pela fé para que você consiga acessar a graça de Deus. E graça e o poder de Deus é só para o humilde. Então, amém. É a vontade de Deus, apesar de você não entender o que está acontecendo. É a direção de Deus, é o poder de Deus. Então, esse texto que eu tenho citado é Romanos 4,16. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça. Tem que ser pela fé, meu irmão. Amém? Tem que ser pela fé. Então você olha para o que está diante de nós. Só Deus sabe, e não é levianamente o que eu vou falar, o que está diante de nós. Que impacta a nossa casa, a nossa família, o dia de amanhã pertence a Deus. Só Deus sabe. A vida é maior do que nós somos capazes de lidar com ela. Nós precisamos da graça
da bondade, da misericórdia de Deus. Então tem que ser pela fé, meu irmão. Amém? Nós vamos ter que dizer não para nós mesmos. Então é a tua fé, meu irmão, que está em jogo. É a tua humildade, é a tua capacidade de se render a Deus. É o teu coração de arrependimento. É o teu desejo de conhecer Deus que está em jogo. Amém? Então o último texto que eu vou ler, Colossenses 1, nessa manhã. Por que, pastor, tem que citar tantos textos da Bíblia? A gente tem que fazer esse intensivo. Amém. Porque fé está conectado com a palavra de Deus. Amém. Isso se chama reparar as deficiências da nossa fé. Amém. Nós estamos crendo em coisas que nós ouvimos num slogan, amém, numa música que cantaram. Deus ajuda quem cedo madruga. Essa é a minha maneira de viver, pastor. Assim, já que está na Bíblia isso. Minha família sempre fez assim. Deus abençoa quem é responsável pelo dinheiro. Dê valor ao dinheiro. Da onde? Amém. Amém. E nós temos que ir queimando todas essas coisas que não tem nada a ver com Deus, e dizer assim, o que Deus diz a respeito do assunto. Amém. Colossenses 1, 3. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé. Amém. Nós fiquei sabendo. Amém. Fé é algo que se percebe. Amém. Como a pessoa opera, como ela age, ela é uma pessoa de fé. Fé em Cristo Jesus e do amor que tende para com os santos. São características que estão aparentes na vida da pessoa. Por causa da esperança, você tem uma confiança, você vive com uma certa confiança em algo no futuro. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Nós vivemos com uma certa confiança num futuro glorioso, que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então, da onde vem essa fé, esse amor, essa esperança, essa confiança? Quando você ouviu a verdade do Evangelho. Amém. Amém? Que Deus gera em nós um amor pelas Escrituras. Meu irmão. Essa é a parte da nossa parte nesse processo. Amém. Lê a Bíblia, medita nas Escrituras. Amém. Pensa o que a Bíblia diz. Quando você estiver lidando com algum assunto, que você está lidando com alguém ou lidando, ache um texto bíblico que dá base para a maneira como você está reagindo e lidando com a situação. Amém. Amém? Fala para Deus. Deus, recebi uma ligação, estou lidando com um troço, surgiu uma coisa, não sei o que fazer. Deus, fala comigo. Deus está aqui comigo. Você crê, Deus está ali, Ele prometeu nunca. Fala comigo, Deus. E Deus, amém. Ele traz a lembrança, certa realidade, um texto, e que te dá solidez para andar pela fé naquela situação. Ok? A verdade do Evangelho, versículo 6, que chegou até vós, como também em todo mundo está produzindo fruto. E crescendo, tal acontece entre vós desde o dia que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Desde um dia que você entendeu a verdade sobre a graça de Deus. Desde o dia que esse assunto da graça de Deus, do poder de Deus, da maneira como Deus escolheu fazer as coisas, quando você entendeu isso, você começou a produzir. Amém. Algo começou a acontecer na tua vida. Amém. Mudou a tua vida. Porque você entendeu que não é na tua força. É pela fé na força de Deus. Amém? Que é o nosso desejo. Que o Espírito Santo de Deus, amém, te visite nesses dias. Amém? Nós estamos abrindo um tempo diante de nós, crendo em Deus, para reparar algumas deficiências da nossa fé. Amém. Limpar o nosso coração de coisas que nós
estamos talvez nos agarrando e não é o coração de Deus. Ajustar a nossa vida, mover, focar a nossa vida em Deus, para confirmar a nossa vida, e que a nossa fé seja aparente, amém. Eu ouvi falar da fé daquela irmã, amém. E meu irmão, eu ouvi falar da maneira como ela lidou com aquele assunto, amém. Ela está crendo em Deus e o amor dela está crescendo, amém. A confiança em algo que está diante dela, amém. Esse é todo o objetivo da nossa vida. Amém? Essa é a razão por que nós nos convertemos, que Deus nos deu a oportunidade para que nós possamos crescer nessa vida e desfrutar da graça de Deus, da unção de Deus, e chegar à conclusão que sem Ele nós não podemos fazer nada. Amém? Mas no momento que nós entendemos como a graça de Deus, a verdade do Evangelho, da graça de Deus. Amém? A verdade do Evangelho, da graça de Deus. E que nós, talvez vamos chegar nesse ponto, e quando você começa a lidar e se aproximar de Cristo, e lidar com aspectos da graça de Deus e da cruz de Cristo, você vai ter que lidar com as tuas fragilidades. Amém. E esse é todo o contexto que eu queria concluir nessa manhã. Deus, eu não consigo, eu não me sinto capaz, eu sinto que eu faço tudo errado. Isso nada mais é que a tua natureza humana, amém, se expondo diante de Deus. Deus, eu estou chateado, amém, eu não consigo lidar com isso. Eu não sei como eu vou lidar. Ou eu fiz alguma coisa errada essa semana que não me dá direito. Deus, a minha vida está toda torta. Nesse momento, você tem a oportunidade de dizer assim, sim, mas não é por causa da tua justiça, é por causa do que eu fiz. Aceita o meu perdão, aceita a minha graça, aceita as minhas condições. E aí você crê no amor de Deus, na graça de Deus. Fé não tem como operar se você tiver dúvida do teu estado, amém, em relação a Deus. Na minha fraqueza, amém, nas minhas limitações e na nossa própria, amém, nós somos carne e osso, amém. Quantos, se não estiverem cheios de fé, se pensarem em nós mesmos, você vê quão frágil você é e fala assim, Deus, eu não tenho condições de lidar com certas coisas. Amém. Nós não temos condições de lidar com a vida. E se você sente isso, amém, o desespero, a vontade de desanimar, isso é normal. Mas que isso te leve para mais perto dele, dizer assim, Deus, eu preciso da tua força. Amém? Eu falei, não tem problema, eu tenho força para você. É isso que significa, sem mim nada podeis fazer. Então, ao invés de você sentar num canto e se orgulhar, eu vou sair dessa. Amém. Porque eu vou conseguir, eu vou mostrar que eu também consigo. Amém. Que é o coração do ser humano, infelizmente. Disse, Deus, eu recebo da tua graça. Amém. Cumpra em mim os teus propósitos. Vai ser na tua força. Amém. Porque a Bíblia fala que nós vamos ter sofrimento, tribulação, perseguição, desembaraçando todo o peso, o pecado tenazmente nos assedia, as propostas desse mundo, as preocupações com a vida, as preocupações com tudo, amém, vai fazer você assim, eu vou abandonar tudo, amém. Mas nessa nossa fraqueza, a minha graça te basta. E a fé na capacidade de Deus, e meu irmão, é impossível você desconectar fé do sobrenatural, do divino, do glorioso, da graça de Deus, da obra do Espírito em nosso coração.